A comunicação síncrona, ela tem, na minha visão, ela tem muitas vantagens, assim, mas como tudo na vida também tem desvantagem, né? A comunicação síncrona, ela é muito fácil de você implementar, então você manda um request, você espera uma resposta e tá tudo certo. E aí, quando você não recebe a resposta, você pode usar políticas de retry, políticas de, de esperar, né, para fazer de novo, para esperar para mandar o próximo request. Só que, ao mesmo tempo, por ser ao mesmo tempo que ela é simples, ela também é bastante onerosa. Por exemplo, quando a tua aplicação manda uma requisição para uma outra aplicação, esperando uma resposta, a tua aplicação ela para e essa thread da tua aplicação ela fica presa esperando até que essa resposta volte. Então você imagina que cada thread que você abre dentro de uma aplicação, ela começa a comer recurso dessa aplicação, dessa máquina, na verdade. E vai chegar um momento que você não vai conseguir escalar tanto. As suas threads elas estão paradinhas lá, esperando a resposta voltar. Então, essa na minha visão, é uma das desvantagens. Não escala tão bem como um modelo assíncrono, né? Fora isso, tem outras desvantagens que eu vejo. Por exemplo, você pode mandar uma requisição, você pode receber uma falha. Ou a tua aplicação que mandou a requisição e ela caiu. A tua aplicação caiu, ela morreu. E aí, como que você trata isso, né? Você retenta depois, quando você voltar? Você vai gravar isso em algum lugar? Então, embora a priori pareça ser mais simples, ela exige que você faça alguns controles mais complexos, assim, controles que você tem que ter muita certeza de como você faz para garantir resiliência, para garantir que você não perca nenhuma informação. Tá? Show! Agora, uma coisa também que é interessante é que quando você está trabalhando com diversos microserviços, trabalhar de forma 100% síncrona, como você falou, pode gerar uma coisa muito maluca, né? Porque eu faço uma chamada num microserviço, o outro chama outro, o outro chama outro, o outro chama outro, né? E daí um vem respondendo para o outro, e se um no meio do caminho enrolar, né? A coisa começa a acaba ficando meio bagunçada e você não sabe em qual momento você perdeu informação ou fica até mais difícil. Hoje em dia tem modo de rastreabilidade, obviamente, mas você acaba perdendo informação ali no meio, né? E esse ponto de perder informação, garantir resiliência e velocidade, em alguns aspectos dá para contornar em relação à parte de trabalhar com chamadas um pouquinho diferentes. Você consegue falar para a gente, ô Marcos? Sim, voltando até nesse ponto, né, que a gente está falando de fazer chamadas síncronas, né, e fazer essa cadeia de chamadas, né, por mais que a gente possa tentar de alguma maneira, né, existem maneiras, né, circuit break é uma forma que o pessoal usa, né, para tentar minimizar esse efeito em cascata, né, de algo quando está dando errado. Existem algumas maneiras, sim, que dá, né, para mais. O modelo de execução síncrona é bem simples, né, ele é isso que o Diego falou, então, cara, não tem muito almoço grátis, né, não tem como algo tão simples assim resolver, né, todos os problemas, né. Então, por exemplo, uma outra maneira, né, de comunicar, né, é o assíncrono, por exemplo, né, e aí dentro do assíncrono a gente tem algumas possibilidades, né. Uma delas, pensando aqui dentro mesmo, vamos trocar agora, né, em vez de eu ter lá a minha thread que estava esperando, vamos supor que eu estou usando alguma coisa aqui, né, assíncrona, que é non-blocking. Então, o que significa isso, né? A thread vai chegar, eu preciso chamar o serviço A. Beleza, ele vai pegar, vai chamar o serviço A, e essa thread aqui que chegou, ela já imediatamente volta para o pool de entrada. Então, o que isso te dá de vantagem, né? Que você não tem threads ali à toa, igual o Diego estava falando. Então, a gente aproveita melhor os recursos de máquina, né? E hoje em dia, numa escala igual do Mercado Livre, não dá para ficar gastando muito dinheiro, né, em máquina ali, porque eu estou fazendo uma estratégia ruim, né, de gerenciamento de threads, né, na minha aplicação. Então, nesse ponto, ok, beleza. Então, eu tenho aqui essa thread aqui que estava parada, não tenho mais. Mas os outros problemas continuam, né? Só está
só vai ter uma outra thread lá em background que vai pegar aquele problema, inclusive, né, beleza, a sua thread já voltou, o usuário já teve uma resposta lá, né, como é que você dá o follow-up dele aqui se esse worker que está em background falha? Né, como que você comunica com o cara? Então, tem que pensar nisso também, né? Então, isso se popularizou bastante nos últimos anos. A gente vinha, quem já está mais tempo, né? Lembra dessas épocas de chamada síncrona e, assim, a internet, à medida que as coisas foram escalando muito, né? A quantidade de pessoas que começaram a utilizar, né? Quando teve o boom, viram que, cara, isso não dá certo. Isso aqui não escala, né? Se eu tô lá, Mercado Livre, então um monte de gente só aumentando compra, né? Vai chegar uma hora que não dá mais para seguir por esse caminho, né? E aí evoluiu para um esquema desse de assincronismo, né? Os sistemas operacionais evoluíram também em algum sentido para suportar isso, né? E aí você começou a ter ali, beleza, já começar, né, a lidar com isso de uma maneira um pouco melhor, né? Mas aí, como eu disse, tem toda essa questão de retry, né, de não salvar estado. É bom lembrar que se a gente está falando de REST, é HTTP stateless, né? Então você não tem nada ali, você mandou a mensagem para lá, se o do lado de lá recusou, ou porque ele está caído, já era. A minha aplicação que tem que ver que isso aconteceu e tentar de novo, né? Então ela que meio que tem que controlar isso daí, né? Porque eu não tenho nada ali no meio que me dá essa segurança, né? E um fator de microserviço, né? Porque quando você tinha todos os seus modos dentro da mesma máquina, vamos dizer assim, a quantidade de erros que poderia ter ali é pequena, porque é tipo um método chamando o outro, né? Quando a gente coloca isso, né, num sistema distribuído, aumenta muito a quantidade de problemas que podem ocorrer nessa comunicação, né? Então, daí que começa a ficar difícil, né, a parte dos microserviços, né, que você tem ali várias coisas que podem dar errado, né? Você pode ter a aplicação tá caída, perdeu acesso à rede, pode ter N coisas ali, entendeu? Que às vezes não vai ser muito fácil, né? Você conseguir transpassar isso, né? Uma outra maneira de assincronismo, né, que a gente tem, que é o que a gente começou comentando sobre mensageria, né? Que é basicamente você tem, né, um sistema distribuído que ele está se comunicando via mensagens através de um broker, né? E eu acho que aqui entre nós, né, tem quem já viu Corba aí deve se lembrar um pouco disso, mas Corba já ficou no passado, né? Hoje em dia o que a gente mais remete a isso são filas, né? Servidores de filas, o Kafka, RabbitMQ, Active, entre outros, né? Que é uma das coisas mais democráticas que tem servidor de fila, né? Tem 1 trilhão, né? Tem vários, né? Então, isso é bom também, porque basicamente qualquer linguagem você vai conseguir, né, se comunicar com uma fila, né? Então, esse é um novo modelo que, especificamente nos casos de servidores de fila, né, tem algumas vantagens sobre o HTTP. A primeira delas é que a mensagem ela tem uma persistência maior, né? O servidor de fila fica lá tentando entregar. Se ele não consegue entregar, e aí, claro, tem configuração para isso, mas se ele não consegue entregar a mensagem, ele vai voltar ela para a fila para tentar de novo, né? E aí tem estratégias, né? E cada servidor de fila tem uma estratégia distinta para isso, né? Mas aí a gente tem, né, essa questão da persistência da mensagem que eu mandei, né? Tem essa questão também de que ele vai fazer o retry para você, ele vai tentar produzir, entregar aquela mensagem para o consumidor novamente, né? Tem também, tentei X vezes, não deu certo, então não adianta eu ficar tentando, né? E aí, geralmente as filas têm o serviço que é o Dead Letter Queue, que é para depois você conseguir consumir, né? Ou tentar entender, mas o que aconteceu aqui, né? O que está errado, né? Eu consigo ver manualmente, né, as mensagens que tentou produzir e depois de X tentativas não conseguiu, né? E também promove esse desacoplamento entre produtor e consumidor, né? O que é isso? O produtor é quem está produzindo a mensagem, quem está tentando. Então, eu estou enviando uma mensagem para o Diego, né? Eu sou o produtor, o Diego é o consumidor, né? E aí a gente vê que esse tipo de desacoplamento, né? É bom e ruim, né? Porque é bom porque, cara, outras aplicações podem consumir da sua fila, não sei, né, e você ali afetar
mais de uma aplicação, de repente, né? Ou ixi, esqueci. Foi o raciocínio. Perdi meio o raciocínio, mas assim, nossa, eu perdi mesmo, cara, o raciocínio. Eu acho que um outro benefício legal da gente usar esse sistema de mensageria no meio do caminho é que, imaginem se você tem dois serviços, um falando com o outro diretamente via REST. E o teu serviço de destino aqui, ele aguenta pouquinha carga. Só que o teu serviço de origem aqui, que está chamando o outro, precisa de um montão, de ter um throughput muito alto. Você vai acabar fazendo um flood do serviço destino. Ou seja, o teu serviço aqui não vai conseguir atender todas as requisições que a primeira aplicação está demandando, né? Com o sistema de mensageria, é interessante porque você entrega as mensagens para a fila. Então, as suas mensagens vão ficar lá, como o Marcos falou, elas ficam persistidas lá, obviamente, dependendo da configuração que você usar no teu broker. Porém, a tua aplicação que vai processar essas mensagens, o teu consumidor, ele pode ir na toada dele. Ele pode pegar, olha, eu estou colocando 10 mensagens por vez, mas eu consigo consumir 5 por minuto, por exemplo. Não tem problema, você consegue fazer essa adequação de rate de throughput entre diferentes apps, coisas que você não conseguiria fazer isso numa aplicação REST, por exemplo, direto, né? Porém... Opa, desculpa, por favor. Não, eu ia falar só que tem vários benefícios, né, a gente utilizar serviços de mensageria. O que o Marcos disse é fantástico, o desacoplamento, né? Você não tem uma única coisa, você está separado, você tem aplicações que são distintas, que uma independe da outra, que se comunicam por um meio em comum. Porém, também tem problemas, né? Imagina que o formato da tua mensagem tem que ser conhecido pelas duas, ou pelas 10, né? Porque o sistema de fila, a gente pode usar ele como uma fila, que daí você somente uma aplicação pega uma mensagem por vez, ele garante que vai pegar para uma, ou pode ser um tópico também, né? Que você coloca uma mensagem lá e todo mundo que está assinando esse tópico vai receber. E aí você imagina que você tem uma aplicação produzindo e 10 consumindo. Puta, você tem que mudar agora o formato da tua mensagem. Como é que você faz isso? Então também tem complexidades inerentes nesse novo modelo, né? Esse momento aí que eu esqueci. Eu ia falar exatamente disso, que quando a gente tem, né, é a mesma coisa com o microserviço, né, daquilo que a gente fala, aquela autonomia que te dá, né, você ter o seu microserviço, de eu vou fazer deploy a hora que eu quiser, mais ou menos, né, assim, você não pode, se você tem um caso desses, né, onde você tem mais de uma aplicação interessada naquela informação, eu não posso de uma hora para outra chegar e trocar, né, falar, não, decidi agora que eu não quero mais mandar desse jeito, eu vou mandar de outro jeito. Né, se você fizer isso sem avisar ninguém, né, sem comunicar isso, simplesmente todo mundo que está consumindo vai quebrar. Né? Então, também tem um pouco disso, né? Tem que tomar cuidado. Se você tem, por exemplo, um caso desse, igual o Diego falou, de tópicos, né, que entregam para vários ao mesmo tempo, né? Então, tem que ter um pouquinho desse cuidado aí, porque senão você pode acabar afetando outra aplicação, né? Então, assim, tem, como tudo, né, não tem almoço grátis, né, tudo tem prós e contras, né, tudo tem as situações específicas, né, que você vê, cara, para esse caso aqui, esse aqui é legal, para esse outro caso aqui não é legal. E aí, voltando lá quando eu estava falando do assincronismo, né, que eu falei de a gente ter os non-blockings hoje, né, quando você tem uma fila, geralmente é o que a gente chama de fire and forget, né, eu produzo nessa fila e tchau, né? Por exemplo, o servidor de fila me falou assim, olha, recebi tua mensagem aqui e retorna. E ali minha aplicação termina o fluxo, né? E aí, assim, outras aplicações, né, vão começar a reagir, né, a isso que eu estou colocando na fila. Então, também tem o benefício de que com Fire and Forget eu não tenho que esperar, a minha thread logo ela já está disponível para receber outra request, né? Então aumenta a disponibilidade do seu serviço, né?